Bem-vindos e bem-vindas ao canal Teoria Social Latino-Americana. Hoje eu vou fazer uma discussão aqui sobre o livro da canadense Mary Louise Pratt, nascida em 1948 e professora atualmente na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. O livro dela tem tradução ao português, embora eu tenha usado a edição da Fundo de Cultura Econômica do México, Olhos do Império, Literatura de Viagens e Transculturação. Esse é um livro que abarca uma concepção de como que esses relatos de viajantes, exploradores e exploratrizes sociais, como ela vai chamar algumas intelectuais, como a Flora Tristán, aqui no Peru, farão dessa análise das sociedades em que elas terão contato ali em meados do século XIX. Esse livro aponta para a gente como é que esses relatos eles vão construindo uma certa ideia da América, uma certa ideia da África para o público europeu e como que nesse processo, nesse contato, nessa literatura de contato, há uma construção que ao mesmo tempo que refaz a América, ou refaz, ou reinventa essas regiões, também transforma o próprio mundo europeu. O que eu vou fazer aqui hoje é o capítulo 5, Alexander von Humboldt e a reinvenção da América. Então eu vou discutir aqui mais propriamente aquilo que interessa no nosso canal. A questão sobre a África eu vou deixar de fora porque extrapola um pouco a nossa proposta, embora possa ser que em algum momento futuro eu retorne a ele. Então o que interessa, quem está chegando agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se gostar da nossa proposta, do nosso canal, eu peço gentilmente que se inscrevam no canal e para quem já nos acompanha, mas também quem está chegando agora, se gostar desse vídeo, que curta o vídeo e ajude a divulgar e fazer com que esse canal cresça e incentive assim o nosso trabalho que é feito aqui semanalmente, toda quarta-feira, publicando conteúdo novo. Bom, o Alexander von Humboldt, ele chegou à América do Sul junto com o francês o Aimé Bonpland e eles encontraram aqui uma sociedade complexa e uma conjuntura histórica muito crítica. Nesses 5 anos que eles permaneceram aqui na América, eles estabeleceram os traços para aquela reinvenção ideológica da América do Sul que vai ter lugar nos dois lados do Atlântico durante as primeiras décadas do século XIX. Em poucos anos, as obras desses autores alcançariam 30 volumes e o Humboldt ele foi um dos interlocutores mais influentes no processo de reimaginação e redefinição do nosso continente que acabou coincidindo com o processo de revolução e independência aqui da América. Ele foi também considerado o explorador mais criativo da sua época. As suas viagens pela América eram tidas como um modelo de viagens e exploração e de um magnífico logro geográfico. E esse capítulo ele vai analisar os escritos sul-americanos do Humboldt e a sua relação com os paradigmas anteriores de literatura de viagens e com as ambições europeias para a região. E o fim do domínio colonial espanhol implicou numa renegociação em grande escala das relações entre a América Espanhola e a América do Norte. Relações na política e na economia, com a idêntica necessidade de relações de representação e de imaginação sobre si mesmos. A Europa tinha que reimaginar a América e a América tinha que reimaginar a Europa. Então, a reinvenção da América foi um processo transatlântico que comprometeu as energias e a imaginação dos intelectuais de ambos e de amplos públicos leitores nesses hemisférios, e isso não foi feito de uma forma exatamente idêntica. Bom, a sociedade espanhola, contextualizando aqui a nossa realidade que o Humboldt e o Bonpland vão encontrar, ela era culturalmente complexa, intensamente hierarquizada e estava saturada de conflitos que vinham sendo contidos desde o momento da conquista. Os peninsulares eles ocupavam o topo da pirâmide social e exerciam monopólio sobre a maioria dos privilégios políticos e econômicos. Abaixo deles estavam os crioulos, aqueles americanos nascidos aqui na América e que reivindicavam uma ascendência europeia, ou pelo menos branca, e mais abaixo estava aquela grande maioria da população americana que era classificada segundo as suas diversas ascendências não europeias. Os índios, os negros, seja escravo ou livre, os mestiços, os mulatos, os zambos, os cafuzos, o que a gente chama de caboclo, e as categorias iam se multiplicando para abarcar esses diversos níveis de mestiçagem indígena, europeia e africana. E mesmo sob a subordinação dos peninsulares, os crioulos, em 3 séculos de colonização,
eles se estabeleceram muito solidamente como latifundiários, como comerciantes e donos das minas, como elites burocráticas com controle sobre grandes recursos, incluíam, além da terra, a força de trabalho de milhares de escravos africanos e indígenas na condição da mita e da encomienda, e a faculdade de exigir impostos e tributos a todo aquele que estivesse abaixo deles na estrutura social. Então, por exemplo, na província de Caracas, onde o Humboldt e o Bonpland iniciaram a sua viagem sul-americana, a população ascendia a quase meio milhão de pessoas, das quais 25,5% eram consideradas brancas, a maioria eram de crioulos, 15% de escravos negros, 8% de indígenas americanos e 38,2% eram pardas ou gente de cor, conforme se dizia na época. Porém, só 0,5% daquela população, ao redor de 4 mil pessoas, concentravam a propriedade de toda a terra fértil daquela província. Então, um conjunto de acontecimentos fortaleciam os ideais proto-nacionalistas daquela época. Os levantes dos escravos no Suriname, os levantes indígenas no Alto Peru, com Tupac Katari e Tupac Amaru, nos anos 1780, a revolta escrava no Haiti em 1790, as revoltas de couro na Venezuela em 1795, e tudo isso aterrorizava esses latifundiários e escravistas aqui da América. E somado a esses eventos, os ideais revolucionários, eles alimentavam algumas lideranças políticas do país. E esses levantes eles coincidiram com aquele esforço da Espanha, ou pelo menos pode ser, haja essa dialética, parte de um resultado, do esforço da Espanha desde o início, ou desde meados do século XIX, em reforçar o seu domínio sobre as colônias americanas, quando os Bourbons chegam a condição de imperadores. E o patrocínio às viagens de Humboldt foi parte desse esforço de retomar, talvez, parte desse controle e conhecer um pouco mais a própria colônia. A coroa espanhola, então, ela tinha o interesse de recuperar esse controle por meio de reformas liberais, mas que tiveram um resultado completamente diferente do que se esperava. Havia a intenção de reformar, de modernizar as estruturas sociais e políticas coloniais, que pareciam já atrasadas e engessadas pelo dogmatismo religioso, pelo despotismo local, pela escravidão e a brutal exploração dos indígenas e de negros. E os crioulos conservadores eles estavam indignados com essas novas leis que pretendiam, então, garantir direitos das maiorias subordinadas nas colônias e abrir escolas para a população de cor mais, porém, livre, corrigir os maus tratos aos escravos, limitar o trabalho forçado e o sistema de tributos indígenas, por exemplo. Então essas reformas questionavam o sistema das missões, que tendiam a uma autonomização da coroa, de modo que a Espanha tentava incorporar essas missões à hierarquia regular da igreja e substituir o poder dos missionários por sacerdotes e por um governo centralizado. Isso acabou resultando na expulsão dos jesuítas aqui da América Espanhola e também da América Portuguesa. Mas alguns dos crioulos apoiavam o movimento independentista, sobretudo como meio de assegurar privilégios da classe contra aquela proposta mais liberal vinda da Espanha, e em 1794 os crioulos latifundiários da Venezuela conseguiram reverter algumas leis de escravos que a coroa tinha promulgado em 1789, que definia alguns dos direitos dos escravos e a responsabilidade dos senhores. A partir de 1780, os crioulos independentistas de diversas tendências tinham começado então a viajar para Londres, para Paris, em busca de apoio contra a Espanha. Os governos da Inglaterra e da França, eles se negaram a fazer alianças oficiais com os movimentos independentistas, mas eles não ocultavam os seus interesses sobre a região. Inclusive a Inglaterra estava em guerra, a Guerra de 7 Anos, com a Espanha, que saiu derrotada. E desde 1780, a exigência de libertação das relações comerciais, ou seja, liberar um pouco mais a possibilidade de comércio, tinha se tornado uma questão incontornável e insustentável para o sistema colonial como o seu conjunto, tanto no que a gente vai conhecer como as 13 colônias, como aqui na colônia hispano-americana. O Humboldt ele era a personificação do romanticismo do século XVIII para o século XIX. Muitas vezes ele é rotulado como aquele intelectual de tipo renascentista que conhecia muito bem todos os setores
todas as ciências disponíveis pela modernidade. Então ele escreveu não como um humilde instrumento dos aparatos europeus de construção do conhecimento, mas como um criador desse conhecimento. Ele não foi enviado em nenhuma missão oficial, em nenhuma missão que fosse em nome de um esquema paternalista, com base numa figura, numa autoridade exterior. Ele veio simplesmente por interesse próprio. Ele era uma pessoa de extraordinária energia, de uma grande capacidade e uma educação muito refinada, e ele produziu as suas próprias viagens e os temas, e ele dedicou a sua vida a promovê-los. O Humboldt ele morreu na pobreza, né? O Humboldt ele pertencia à elite nacional alemã, dotada da riqueza independente, com o que preparou e promoveu as suas empresas geográficas e literárias. Mas a escala de suas façanhas se deve tanto à sua fortuna, quanto ao seu espírito, quanto ao espírito do seu tempo, sem deixar de levar em conta que havia um caráter audacioso e uma apaixonada sensação de autorrealização por parte do Humboldt. O Alexander von Humboldt, ele nasceu em 1769, o mesmo ano que o Napoleão Bonaparte. Ele tinha apenas 8 anos quando seu pai faleceu, em 1777, e depois de viver muitos anos na corte prussiana como capelão do Frederico II. Isso fez com que ele tivesse contatos, né, e a família dele tivesse relações muito poderosas. O Alexander e o seu irmão, o Wilhelm, de 10 anos, eles foram criados pela sua mãe, que era uma huguenote francesa e uma severa calvinista. Essas crianças tiveram uma infância muito austera, foram dedicadas integralmente ao estudo e foram justamente beneficiadas por crescerem, como eu mencionei, em meio a uma corte, mesmo sem pertencer à nobreza. O irmão dele, o Wilhelm, ele se interessou pelas ciências da linguagem e filosofia, enquanto Alexander com as ciências da natureza, que ele estudou na Universidade de Göttingen, na Escola de Minas de Freiburg também. O Alexander ele se manteve economicamente trabalhando como consultor e inspetor de mineração do governo prussiano. E esse cargo não diminuiu em nada o seu talento e nem as suas ambições. Pelo contrário, permitiu a ele que ele se dedicasse aos seus interesses científicos e começasse a publicar e a viajar dentro da própria Prússia. E segundo os relatos da época, o Alexander dormia apenas 4 horas por dia, passava pouco tempo na companhia feminina e lia uma grande quantidade de livros. Como se depreende desse relato, o Alexander von Humboldt ele era homossexual. E vivendo num mundo majoritariamente habitado por colegas, discípulos, amigos e companheiros, o Humboldt teve uma série de relações íntimas duradouras. E, como muitos dos viajantes do século XIX, a paixão do Humboldt em percorrer o mundo não deixava de ser, em parte, uma forma de fugir dessas estruturas heteronormativas e matrimonialistas da sociedade burguesa de então. Então, na história das viagens da ciência, há uma considerável importância o fato de que ambas atividades eram contextos legítimos para intimidade entre pessoas do mesmo sexo e eram ambientes frequentados exclusivamente ou majoritariamente por homens. Quando a mãe do Humboldt faleceu em 1797, ele já tinha seus 30 anos. Então ele estava livre para deixar a profissão de consultor e realizar o desejo apaixonado de sair da Europa rumo a qualquer lugar do mundo. Ele fez planos de viajar às Antilhas, mas esses planos fracassaram. Depois ele recebeu um convite para se unir a um grupo de ingleses que se dirigiam ao rio Nilo, mas foi frustrado porque Napoleão Bonaparte invadiu o Egito. Surgiu a oportunidade de se juntar a uma expedição francesa, mas ela logo fracassou por conta dos conflitos. A Guerra Franco-Prussiana fez com que esses intentos do Humboldt de ir ao Egito novamente não dessem certo. De Marsella, o Humboldt e o Bonpland foram para a Espanha com a esperança de realizar uma viagem para a América. O Carlos IV, que era o imperador espanhol, ele permitiu que os dois viajantes fossem à colônia com carta branca, porém custeando a própria expedição. O imperador espanhol fez com que a esperança de Humboldt e de Bonpland lhes ajudassem a recuperar o controle das suas colônias que estavam, naquele contexto, sacudidas por uma série de levantes, de rebeliões, de insatisfações, dadas as reformas liberais e também ao controle maior da coroa sobre os seus súditos coloniais.
Por outro lado, o Carlos IV também estava ansioso para utilizar as experiências do Humboldt no campo da mineração e lhe pediu então que elaborasse informes especiais sobre as suas descobertas mineralógicas. E eles partiram então para a Venezuela em 1799. Ficaram ali por um ano, indo e vindo pelo rio Orinoco, percorrendo as grandes planícies, os llanos, e atravessando as montanhas, os rios, as selvas, indo de aldeia em aldeia, de fazenda em fazenda, de missão em missão, medindo, coletando, experimentando, desenhando e anotando tudo. No Orinoco, eles viram a maravilhosa enguia elétrica, né, e o curare, que era um veneno que causava muita curiosidade ali na Europa. Eles foram, na sequência, para Havana, em 1802, e logo em seguida caminharam em direção ao Peru, na esperança de lá se juntarem a uma expedição francesa. Eles seguiram então em direção ao Peru por terra e não por mar, passaram por Bogotá com o intuito de encontrar, né, o naturalista José Celestino Mutis, com quem eles permaneceram 2 meses, né, e aí está a tese da Mary Louise Pratt da transculturação. Cruzaram a Cordilheira dos Andes, chegaram a Quito e ficaram por lá mais 6 meses. Ao final de 1802, chegaram a Lima, depois seguiram em direção ao México, onde se dedicaram a pesquisar os arquivos, bibliotecas e jardins botânicos que nunca tinham sido abertos a pessoas de outras nacionalidades. Depois fizeram uma breve visita aos Estados Unidos. Em agosto de 1804, retornaram a Paris, sendo recebidos como heróis pelo público que havia seguido de perto as suas façanhas através das cartas e de alguns relatos que, inclusive, chegaram a considerar que os dois estavam mortos, né? Então havia um grande interesse por informações de primeira mão sobre a América do Sul e o Humboldt acabou se tornando uma espécie de enciclopédia ambulante sobre o tema. O total dos livros de viagem do Humboldt compreendem 16 volumes de botânica e geografia das plantas, 2 de zoologia, 2 de medições astronômicas e barométricas, 7 de descrições geográficas e geopolítica, que nos interessa mais diretamente é o ensaio político sobre o Reino de Nova Espanha, e 3 narrativas de viagem. Então, foi através dos seus escritos não especializados, mais do que por seus tratados científicos, que o Humboldt encontrou grande ressonância no imaginário do público europeu e estadunidense. A Mary Pratt, então, ela vai focar a sua análise nessas obras menos científicas, como os Quadros da Natureza, de 1808, Vistas da Cordilheira e Monumentos dos Povos Indígenas da América, de 1810, Narrativa Pessoal, uma obra incompleta, mas que tem aí o relato pessoal de suas viagens em 3 volumes, publicados em 1814, 1819 e 1825, e o Humboldt ele buscou justamente reinventar os imaginários populares da América e, através da América, do próprio planeta. E mesmo quando ele se propunha a recriar a América do Sul em sua conexão com sua nova abertura à Europa setentrional, o Humboldt buscou simultaneamente reenquadrar a subjetividade burguesa, desviando a sua cisão entre estratégias objetivistas e subjetivistas, ciência e sentimento, informação e experiência. Na segunda metade do século XVIII, ocorreu então um debate europeu sobre o tamanho relativo, o valor e a variedade da flora e fauna americanas em comparação com a europeia e de outros continentes. O debate gerado pelo Conde de Buffon defendia a ideia de que a natureza das Américas ela estava menos desenvolvida do que aquela do resto do mundo, dado que nós éramos um continente mais jovem. E às vezes a obra do Humboldt ela é incluída como parte desse debate. Porém, mesmo que ele tenha influído nas suas obras, não existe nelas uma referência direta a esse debate, mas sim um compromisso de celebração da natureza americana, a reivindicação do novo continente. O Humboldt reinventou a América do Sul, em primeiro lugar e sobretudo como natureza. Não aquela natureza acessível e coletável, categorizável, mas sim uma natureza impressionante, extraordinária, um espetáculo capaz de superar a compreensão e o conhecimento humanos. O Humboldt não fala de uma natureza à espera de que a conheçam e a possuam, mas de uma natureza em ação, dotada de forças vitais, muitas das quais são invisíveis ao olho humano. Uma natureza que apequena os seres humanos, domina seu ser, desperta suas paixões e desafia os nossos poderes de percepção.
E ele tinha uma ideia da natureza como um todo integrado, ou seja, toda a natureza ela tinha uma série de sistemas, de níveis que se relacionavam. Então o planeta Terra é uma espécie de organismo vivo único, e não como uma série de ecossistemas separados que têm pouca relação e influência uns sobre os outros. E essa é uma leitura que ele fez lá atrás e que até hoje ela permanece vigente. O Humboldt, nesse sentido, acreditava que a narrativa era insuficiente para a representação dessa natureza. Ele decidiu, nos seus primeiros escritos não especializados sobre a América, a forma de ensaios descritivos e analíticos preparados como conferências. Então o Humboldt ele tentava ir além daquela literatura de viagem da época, de ir além da narrativa pessoal, mas também sem cair no puro acúmulo de dados científicos. Então os seus textos traçavam uma espécie de quadro que funde a ciência com a estética do sublime. A sua obra, a gente vai encontrar páginas e páginas de descrições analíticas e com frequência estatísticas, mas uma linguagem que também está plena de dramatismo, de tensão e de certa sensualidade. Muitos dos comentadores sugerem a ênfase que Humboldt colocou sobre a harmonia e as forças ocultas que lançam esse autor numa estética espiritualista do romanticismo, mas também o amarram num industrialismo e na era do maquinário e do desenvolvimento das ciências que se produziram naquela época. E o Humboldt ele tratou de se distanciar da afetividade da autobiografia e daquele narcisismo que vem, obviamente, junto com esse tipo de escrita, mas fundi-la com a ciência. Então, no prefácio de Visões da Natureza, ele diz que o seu objetivo é reproduzir no leitor a antiga comunhão da natureza com a vida espiritual do homem. O mundo equatorial é um lugar privilegiado para esse exercício. E existe uma tendência nas narrativas do Humboldt de excluir ou minimizar o elemento humano. As suas descrições focam no quadro, na paisagem, no movimento do horizonte. E 3 imagens sobre a América foram canonizadas pelos quadros de Humboldt que ajudaram a formar a representação padrão do novo continente. Primeiro, a superabundância de florestas tropicais, como a Amazônia e a região do Rio Orinoco. Segundo, montanhas coroadas de neve, os Andes e os vulcões do México. E terceiro, as vastas planícies do interior, como eu disse, as planícies ou os llanos da Venezuela e o Pampa argentino. Mas na realidade foi necessária uma recepção muito seletiva dos escritos do Humboldt para reduzir a América do Sul à sua pura natureza e a essa tríade de montanha, floresta e planície. Mas foi sem dúvida essa imagem da natureza, elaborada nas suas obras científicas e em seus quadros, aquilo que terminou por ser codificado no imaginário europeu como a nova ideologia do novo continente. É claro que essa ideologia ela não é completamente nova. Ela sim é reforçada e romantizada. Os europeus do século XIX, eles reinventaram a América como natureza, em parte porque já havia sido assim inventada já no século XVI e no século XVII. Então o Humboldt ele revê o mundo americano de modo similar aos de Colombo, Vespúcio, Caminha e outros. Eles também escreveram a América como um mundo primordialmente natural, um espaço atemporal e não reivindicada e ocupada por plantas e criaturas vivas, e algumas delas até eram humanas, mas não organizadas sociedades e economias, um mundo cuja única história ainda estava para começar. Daí a importância do que eu já falei aqui tanto do Edmundo O'Gorman sobre a invenção da América. Mas, por outro lado, os seus escritos revelavam a América como um discurso de acumulação, abundância e inocência. A Mary Pratt, ela lembra algumas similaridades entre o Colombo e o Humboldt na forma de narrar a América. Como no ensaio sobre as cataratas do Orinoco, que repete o famoso encontro de Colombo com esse rio na sua terceira viagem. O Humboldt sempre admirou Colombo por responder à desilusão assignando ao lugar um valor estético intrínseco. Então, o rótulo Novo Continente ele é revivido por Humboldt. E mesmo após 3 séculos de colonização europeia, o que foi válido para o Colombo acabou sendo válido para o Humboldt. O estado de natureza virgem ele é celebrado como um estado vinculado com o projeto de intervenção transformadora da Europa. Nos 3 volumes da obra de Humboldt, intitulada Viagem às Regiões Equinociais do Novo Continente, 1814, 1819 e 1825,
a narrativa traz à superfície as aspirações europeias junto com a infraestrutura da sociedade hispano-americana, tal qual o Humboldt a encontrou quando aqui esteve. E sob a pressão do público para produzir um relato de suas viagens, ele iniciou essa tarefa reticente e logo após retornar à Europa. Superando a repulsa que ele tinha à narrativa pessoal, ele vai escrever esses 3 volumes em 5 anos. E depois ele acaba abandonando o projeto e destruiu o 4º, volume. Nessas viagens, o tema da natureza ainda é hegemônico. Os americanos, senhores de escravos, os escravos, eles só aparecem quando indicam aos visitantes estrangeiros os recursos exploráveis. Os americanos, como sujeitos instrumentais, aparecem como figura típica nessas obras. Nas margens do espetáculo da natureza, essa obra traz muita informação sobre a sociedade hispano-americana. O Humboldt ele era um aguerrido opositor à escravidão. Então isso está muito marcado na obra do Humboldt. A Pratt, então, ela considera que mesmo sabendo publicamente do liberalismo de Humboldt, do seu entusiasmo pela Revolução Francesa e estadunidense, a sua oposição à escravidão, nas viagens às regiões equinociais, as relações coloniais e a hierarquia racial aparecem como algo um tanto naturalizado, e os americanos eles são apresentados em função da indiscutível relação colonial de disponibilidade. E a Mary Pratt, ela disse em outro momento do livro que houve uma recepção, e eu mencionei agora há pouco no nosso vídeo, uma recepção seletiva das obras do Humboldt na Europa. E essa seletividade ela foi intencional para reproduzir a imagem da América como uma natureza virgem ou primeva. E isso foi sintomático nas obras Vistas das Cordilheiras e Monumentos dos Povos Indígenas da América, de 1810 e 1814, em 2 volumes. Essa obra combinava comentários ilustrados sobre as maravilhas naturais, o Monte Chimboraço, as pontes naturais de pedra, as cataratas, etc., com comentários ilustrados sobre relíquias arqueológicas pré-colombianas do Peru e do México. E o objetivo desse resgate arqueológico, que parece ter minguado ou sido reduzido na recepção da obra do Humboldt, era transmitir a cultura original da América não como algo exótico e estranho, mas como algo harmonioso e coerente. O Humboldt ele tinha a intenção de demonstrar a relação simbiótica entre natureza e o desenvolvimento das artes aqui na América. E a harmonia se daria, nesse caso, assimilando a cultura à natureza de um modo que garantisse a inferioridade da América indígena. O que ele quer dizer com isso? Que quanto mais selvagem a natureza, mais selvagem será a cultura. O Humboldt considerava haver uma racionalidade nos povos indígenas, mas era uma racionalidade inferior. E o ponto de referência para essa análise antropológica como anti-história europeia foram as descobertas no Egito, ou seja, foi o parâmetro para poder analisar ou fazer esse início de um resgate arqueológico aqui na América. E no contexto de 2 séculos de ignorância e indiferença europeia, essas observações sobre a história indígena, feitas pelo Humboldt, elas são notáveis e às vezes até mesmo proféticas, como lembra a Pratt. Depois da descoberta da América, daquela famosa pedra calendário azteca na cidade do México em 1790, o Humboldt ele afirmou que a cultura azteca ela receberia uma atenção muito maior quando as escavações ao redor da catedral, que ficava naquela praça central da cidade do México, revelasse então a praça central de Tenochtitlan. E o curioso é que em 1970, alguns trabalhadores da companhia elétrica, por acaso, descobriram o templo principal dos astecas naquele lugar que ele mencionou que poderia estar. Algo que a Mary Pratt destaca nos relatos do Humboldt é como que ele reproduz algo comum aos europeus do período colonial. E ainda que houvesse algum interesse nas culturas dos povos originários, era mais comum construir os sujeitos arqueológicos prescindindo dos povos contemporâneos aos europeus. O que quer dizer com isso? Era mais fácil reconstruir aquele passado indígena do que observar aqueles indígenas que ainda estavam em plena existência, em plena vida. Então a história e a cultura indígena ela era sempre revivida como arqueologia, ou seja, eram revividas como algo morto. Aqueles povos originários que aqui ainda residiam e ainda residem, de certa forma foi simplesmente
apagado, né? Ou seja, não foi tão considerado quanto se esperava, ou quanto deveriam ser. Bom, que participação direta ou indireta tiveram os interlocutores americanos do Humboldt na reinvenção europeia do seu continente? Em que medida foi o Humboldt um transculturador ao transportar para a Europa conhecimentos de origem americana e ao produzir conhecimentos europeus permeados por conhecimentos não europeus, já que ele esteve na África, ele esteve, né, na Rússia e aqui na América, né? Em que medida, dentro das relações de subordinação coloniais, os americanos se inscrevem, né, sobre ele, assim como ele se inscreve, sobre a América. Cada relato de viagem tem a sua dimensão heteróloga. O seu conhecimento não surge só da sensibilidade e do poder de observação de um viajante, mas das interações e experiências muitas vezes controladas e direcionadas, né, pelos nativos ou os viajados, como diz a Mary Pratt. O Humboldt se vangloriava de levar o guano para a Europa como um fertilizante natural. Porém, essa descoberta já era algo que era muito sabido, né, há muito tempo pelos nativos, pelos habitantes daquela zona costeira do Peru, como um meio de fertilizar a própria terra. Então, na verdade, ele está se apropriando de um saber e levando para lá. Então é isso que ela está querendo dizer, olha, há algo que acaba transformando, ou seja, essa descoberta daqui dos nossos povos originários gerou riqueza, né, para os países centrais. E essa literatura de viagem, muitas vezes ela faz do viajante europeu uma espécie de fonte de conhecimento autossuficiente e envolto num monólogo. E essa configuração praticamente garante que a história da interação, né, se manifeste nos textos só como traços, né, como algo muito coadjuvante daquele sujeito descobridor inferior à própria natureza. E é importante lembrar que, mesmo que a Espanha tenha fechado suas portas às expedições estrangeiras, deixando a Europa ignorante sobre a história indígena, a sua cultura e a sua língua, e também sobre a sua botânica, zoologia e mineralogia, isso não quer dizer que não existissem estudos próprios sobre essas questões. Como eu mencionei no início do vídeo aqui, o Humboldt e o Bonpland, eles se desviaram dos seus itinerários para encontrar, né, alguns naturalistas americanos, como mencionei lá atrás, o José Mutis em Bogotá. E foram intelectuais criolhos de origem hispano-americana que colocaram esses dois intelectuais, esses dois viajantes, em contato com a antiguidade inca e asteca. E, em grande medida, o Humboldt, nos seus ensaios arqueológicos, levou à Europa uma tradição acadêmica americana que datava da época dos primeiros missionários espanhóis, e que foi mantida pelos intelectuais espanhóis, crioulos e indígenas. Ou seja, quase um ano de estadia no México naturalmente vai colocá-lo em contato com aquela comunidade intelectual e científica que existia ali. Mesmo com toda a dificuldade que a metrópole impunha, existia ciência aqui, existia algum tipo de reflexão sobre a nossa realidade. E em alguns setores da cultura crioula, por exemplo, já existia essa natureza americana glorificada e uma antiguidade americana também glorificada, ambas como construções ideológicas, como fontes de identificação e de orgulho americanista que alimentavam essa crescente vontade de se separar da Europa. Existe algo do romanticismo na obra do Humboldt, um romanticismo alemão que no prefácio de Quadro da Natureza, que se encerra com uma citação de Schiller sobre o fato de que a natureza é perfeita até que o homem cuidadosamente a deforma. Não são os romanticistas aqueles que exortam o culto à sensibilidade, mas se o Humboldt é um romântico, o seu romanticismo ele é humboldtiano, ele o constitui e a partir daí ele explica a América. E esses escritos explicam, de certa forma, a América, mas a América também explica esses escritos. É isso que a gente quer dizer aqui. E sustentar que os textos humboldtianos apenas refletem, o romanticismo equivale a privilegiar o literário e o europeu como entidades sui generis que se inventam desde dentro e que depois se projetam para o resto do mundo. É o que eu mencionei agora, é como se esses viajantes eles fossem autossuficientes e imunes de um conhecimento prévio, muitas vezes, o que o Sassal espera de encontrar o objeto. O que a Mary Pratt chama atenção é de que, ao mesmo tempo em que o romanticismo do Humboldt ele determinava novos discursos sobre a América, sobre o Egito, sobre a África do Sul, a Polinésia, a Rússia, a Itália, também ele era determinado por essas regiões. Os romanticistas europeus eles são muitas vezes conhecidos por sua fascinação
em se situar na periferia da Europa, nos Alpes, nos Pirineus, na Itália, na Grécia, na Rússia. E esse romanticismo, ele consiste, entre outras coisas, na mudança das relações entre a Europa e as outras partes do mundo, e particularmente as Américas, que naquele momento estavam justamente tentando se libertar da Europa. O que a Pratt levanta é a possibilidade concreta de transculturação sofridas pelo romanticismo europeu. Isso porque os europeus eles estão acostumados a pensar que os projetos românticos de liberdade, individualidade e liberalismo, eles emanam desde a Europa em direção à periferia colonial. Mas eles estão menos acostumados a pensar nas emanações desde as zonas de contato de volta à Europa. Então, por exemplo, costuma-se incluir o Humboldt naquilo que eu mencionei lá no começo do vídeo, daquela disputa americana, sobre a nossa natureza, o debate sobre a imaturidade natural americana. Essa não foi uma discussão exclusivamente europeia. Os intelectuais americanos participaram ativamente no debate sobre a natureza e também sobre a escravidão. Então não haveria debate sem a participação dos americanos. E o essencial desse debate era ligar a Europa à América, mas estabelecendo uma relação de negatividade e de inferioridade da própria América. E esse debate se abriu num processo de transição do mundo colonial ao pós-colonial. A exploração do continente, então, começava a se abrir e, ao mesmo tempo, o controle europeu ele era ameaçado. A participação e o envolvimento de intelectuais americanos nesse debate ele era essencial. As sociedades que aqui se formavam, elas eram muito diferentes das metrópoles. Então, nós aqui, enquanto sociedades novas, enquanto povos novos, nos deparávamos com problemas, com questões inimagináveis aos europeus. E isso exigia, claramente, muita imaginação e muita originalidade. Não era simplesmente uma cópia. O Humboldt não veio aqui nos ensinar a sermos americanos. Ele contribui para a nossa identidade enquanto americanos. Ele ajuda a construir uma identidade para fora sobre o mundo americano. E também diz para nós um pouco mais sobre o que é a Europa. Porém, nós não simplesmente copiamos o Humboldt. Então seríamos sociedades multirraciais, mestiças, irregularmente cristãs, porque aqui conviviam e até hoje convivem diversas matrizes religiosas, tanto de povos originários quanto afrodescendentes. Nunca fomos monarquias previamente, nos constituímos sobre a base da servidão, da mitra e da encomenda, da escravidão negra, do sistema de plantation, de uma concentração de terra na forma do latifúndio. E todas as formas culturais, sociais e institucionais que a gente construiu aqui, os europeus não vivenciaram, porém se beneficiaram na forma do colonialismo. Então, desse modo, a Europa certamente ela não poderia entender as nossas realidades, e menos ainda controlá-la. Porém, a contribuição que o Humboldt dá para entender um pouco mais essa realidade, ela é essencial. Por isso que ele está nessa colocação, e eu diria que até, de certa forma, inspirado no Raymond Aron, quando ele coloca o Alex Tocqueville como um clássico da sociologia, eu diria que o Humboldt ele é um clássico das ciências sociais, da antropologia, da sociologia e da história, e fora as ciências naturais. Então, como de costume, eu vou ficar por aqui. Quem assistiu até agora, deixa o joinha, e quem acabou de chegar, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Se gostar de fato, se inscreva no canal, apoie, ajude a fazer com que esse vídeo se difunda e o nosso trabalho seja incentivado. No mais, um abraço e, como digo todo fim de vídeo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o próximo vídeo.